E meu querido investidor, me conta uma coisa, que você está meio desanimado dos investimentos. Você vê a sua carteira aí, as ações caindo, os fundos imobiliários em queda, você não sabe se o fundo teve algum problema específico ou se é só burburinho do mercado, aí todo mundo investindo em renda fixa começa a falar mal das ações, que o mercado vai despencar, que a nossa economia brasileira nunca vai se recuperar. Isso é normal e nós estamos enfrentando um ciclo de mercado de baixa. Eu vou te mostrar um gráfico interessante, eu quero que você preste atenção nele. Talvez você já tenha visto, mas para você que nunca viu, acho legal você prestar atenção nesse gráfico. E olha só, aqui nós temos o que se chama ciclo de mercado. Então nós temos as fases com que os investimentos são realizados e nós vamos girando essa sinoide, essa curva sinoide, onde nos momentos de euforia, onde as pessoas mais aportam, mais investem, mais apostam nos investimentos, seria um ponto de maior risco desse ciclo de mercado, ao contrário do que está acontecendo hoje, no maior parte do desânimo, quando nós estamos mais desanimados, ou melhor dizendo, quando o mercado está mais desanimado com o fluxo de investimentos, é que seriam as melhores oportunidades de investimento. E hoje, basicamente, nós estamos enfrentando esse ciclo de baixa e esse desânimo vai te oferecer, talvez, umas oportunidades interessantes que ninguém está aparentemente vendo, que pode aí, no longo prazo, te dar uma carteira previdenciária, uma carteira de dividendos com bons rendimentos e você aportando agora mais barato. Lembrando que nada que eu digo aqui é sugestão de investimentos, tá, pessoal? Porque a gente olha esses ciclos e a gente percebe que o Ibovespa, no acumulado do ano, cresce só 3%, vindo aí de uma queda do ano passado também que desanimou muito, né? 124 mil pontos apenas, era esperado o Ibovespa aí de 145, 150 mil pontos, né? O IFIX também, o nosso índice de fundos imobiliários, chegou a bater 3.400 pontos, agora está com 2.997, queda de 3,8%, as small caps também andando meio de lado, né? Então esses ciclos mais de menores tendências para os investimentos causam essas quedas nos fundos, porque o dinheiro está saindo da Bolsa de Valores e indo para outros lugares, está indo para renda fixa, por exemplo. Mas se a gente joga num cenário mais longo prazo, que é o que se espera quando você investe em ações de renda variável, são investimentos para o longuíssimo prazo, acima de 10 anos, nós conseguimos ver um Ibovespa que rendeu 205%, nós conseguimos ver também um IFIX que rendeu ali 97,6%. Então, quando você pensar em ações, fundos imobiliários, fiagos, fiinfras, tipo, essa carteira que você tem aí de 1, 2 anos, isso aí não é nada num horizonte de 10, 15 anos, por exemplo, né? Então, às vezes, você deixa a oportunidade passar na sua frente, ou você se desanima com um fundo que aparentemente até é um fundo interessante, e você simplesmente desfaz dele porque ele está ali performando 6 meses negativamente na sua carteira. Mas você entender esses ciclos de mercado, entender o ativo que você está investindo, realmente vai te trazer uma carteira de investimento muito mais interessante. E o Ibovespa, ele cai fora do que está esperado aí por conta da inflação dos Estados Unidos, e o dólar também, ele mesmo tendo uma certa estabilidade, ele ainda segue mais alto, né? O Ibovespa, ele cai porque lá nos Estados Unidos nós temos uma inflação, né? O CPI, que acelerou 0,5% em janeiro, né? Então a inflação do país foi lá para 3% no acumulado dos últimos 12 meses, o que era esperado 2,9%. E com isso, o que nós temos? Nós temos uma taxa de juros americana mais alta. Onde fica mais estável, onde a moeda é mais estável, onde a economia corre mais? Lá nos Estados Unidos. Se lá está pagando uma taxa de juros interessante, o dinheiro que está investido aqui na Bolsa de Valores, ele vai para lá, porque você vai investir num país mais seguro economicamente, pagando uma boa taxa de juros no Tesouro Americano, e você não vai correr risco de ficar pessimista aqui com as ações e fundos imobiliários brasileiros. Então é isso que muitas pessoas têm saído da Bolsa de Valores, muitos institucionais, muita moeda estrangeira, além do nosso mercado, além do nosso cenário macroeconômico ruim, desafiador, com má gestão. A gente pode até perceber isso nesse gráfico muito interessante, que é o fluxo institucional desses últimos 5 dias, saiu bastante, até mais do que o fluxo estrangeiro, que entrou com algum pouquinho de dinheiro ali. Então nós percebemos aqui as instituições tirando 517 milhões, 240 milhões, 700
210 milhões, 234 milhões, 309 milhões. Então, essa fuga da Bolsa de Valores faz o quê? Faz com que os seus ativos performem negativamente. Mas isso, pessoal, não quer dizer que o ativo que você tenha na sua carteira, aquela ação que você tenha na sua carteira, contanto que você tenha feito boas escolhas, é uma ação que você deva se desinvestir nela. Você vai vender ela na baixa para comprar na alta, depois que o mercado estiver eufórico, todo mundo estiver querendo investir em qualquer tipo de ação aí é o momento de a gente fazer um movimento reverso, tá, pessoal? Outro ponto também que tem desanimado os investidores de renda variável e jogado dinheiro na renda fixa, que é a nossa taxa Selic, por exemplo. A taxa Selic com 13,25, o dólar 5,78. E a gente pode perceber essa atratividade dos investimentos em renda variável quando a gente mede o histórico do PL do Ibovespa, que eu sempre trago aqui semanalmente para a gente entender. Veja, e hoje ele está mais barato do que semana passada, mais barato do que mês passado, tá? Olha só, ele está com um PL de 7,6 e a média dele normalmente gira em 10,9. Isso quer dizer que as médias das ações negociadas na Bolsa de Valores hoje, elas estão mais baratas, oferecendo mais desconto, e esse maior desconto abre uma margem de lucro mais interessante para a sua carteira de investimentos, porque você vai conseguir um dividendo, um yield on cost muito maior daqui a alguns anos, quando as ações virarem nesse ciclo, e você já vai ter comprado, já vai ter colecionado as suas ações, já vai ter colecionado os seus fundos imobiliários e vai poder aí curtir os seus dividendos, tá, pessoal? Para aqui a renda fixa nossa, nós temos o IPCA mais pagando 7,5, se você segura esse título até 15/5/2029, ou uma Selic ali que está permeando acima já dos 13%, né, pessoal? O similar ao que a gente viu ali em 2022, 2023. Então, mais um motivo das suas ações terem caído é que todo mundo está preferindo investir no próprio governo, no Tesouro Direto, deixar o dinheiro rendendo lá e fazer outra coisa do que ficar abrindo a carteira de investimento preocupado com essas coisas, tá? Lá nos Estados Unidos, o que nós temos? Nós temos que nos últimos 12 meses uma grande alta no número de ações, o que motivou também os investidores a aportarem em ciclo de alta de lá, né? Ao contrário do que deveria ser feito. Então, cada vez mais os investidores estão indo para os Estados Unidos, e isso a gente tem uma alta forte na Nvidia, na Apple, na Amazon, na Tesla, no Google, na Meta, né? Na Berkshire Hathaway, na JP Morgan. Então, nós temos essas empresas americanas ali sendo cada vez mais investidas por nós aqui brasileiros, tá? Ao decorrer do mundo, se você pode perceber, só o Brasil aqui que ele vem sofrendo nos últimos 12 meses com esse ciclo mais pessimismo por conta do nosso fiscal, tá? O nosso fiscal está prejudicado, a gente não vai conseguir regular a nossa balança comercial, o PIB está ali meio maquiado, então isso faz com que os investidores, inclusive investidores estrangeiros, olhem para nós com maus olhos, né? O Brasil é um país mais arriscado, então eles não colocam dinheiro aqui, o que abre essa oportunidade, tá? Dos aportes aí, caso você invista em renda variável, nas suas ações, aí deixe que sejam boas escolhas, sempre falo isso, né? Outro ponto, nós temos um dólar que é 5,76, o que culminou para a alta da inflação brasileira aqui, e também para levar o dinheiro estrangeiro de volta para os Estados Unidos com uma moeda muito mais forte. Bitcoin, nós estamos aqui com 97.165 dólares, né? Crescendo aí com o passar dos anos, com uma certa volatilidade, claro, e na média das criptos, né, que a gente pode medir pelo o Hash 11, que é um ETF que tem dentro da sua carteira várias criptomoedas diferentes, com uma alta ali desde o seu início de 47%. Então entenda que nós temos outros fatores, além do nosso cenário macroeconômico, permeando para as pessoas saírem das ações, saírem dos fundos imobiliários, que é dólar, investimento no exterior, criptoativos, outros ETFs também. Isso, o próprio Tesouro Direto aqui também, o Tesouro Americano também, isso tira o dinheiro da bolsa. Então, não necessariamente as suas ações que estão te desanimando aí, elas vão ser ruins, né? Nós temos percebido aqui, eu tenho trazido aqui para o canal as análises dos balanços do quarto trimestre de 2024, as empresas performando positivamente, a maioria delas, né? Os bancos indo muito bem. Agora a gente vai entrar ali nas seguradoras,
indicadores, vamos ver esses cenários, mas tende as empresas o quê? A oferirem a crescimento de receitas e lucros, né? Então isso é bem interessante, tá? E falando então da nossa carteira de dividendos, o que nós temos para essa semana é que a gente ainda continua subindo aqui. Nós começamos lá em agosto de 2023 investindo em média de 50 a 100 reais toda semana e agora a gente está crescente ali, fechando a semana com 5.839 reais, tá? De patrimônio total ali, com a leve desvalorização, porque nós estamos no mercado de baixa. A gente olha a média rentabilidade desde o início da nossa carteira, o que nós temos? Nós temos 14,77% de rentabilidade. Para essa semana, ao contrário da semana passada, a nossa carteira já está perdendo do CDI. A gente está com essa briga aí para a par, hora uma sobe, hora outra desce, porque as ações e fundos imobiliários que nós temos na carteira são voláteis. Eles sobem, eles descem o preço. Então, com essa volatilidade, eu tenho uma rentabilidade que sobe, uma rentabilidade que desce. Tá? Mas isso não deveria ser um fato preocupante, porque a carteira do canal ela tem um foco. O foco que é uma carteira previdenciária, uma carteira para a gente utilizar daqui a 10 anos. Então, o horizonte de investimento dela não se preocupa muito com essa rentabilidade de curto prazo e também você não deveria se preocupar tanto assim caso você tenha bons ativos também na sua carteira. A divisão macro da nossa carteira tem ações, fundos imobiliários e renda fixa, um pouquinho só de renda fixa, pouco menos de fundos imobiliários, majoritariamente ali quase 90% está em ações. Por quê? Por conta do meu perfil de investidor. Existem vários jeitos de você diferenciar uma carteira de investimento ou de construir. Tem gente que gostaria de investir em ações, em fundos imobiliários, mas tem um pouco de medo. Vai ter mais renda fixa na composição do que esses dois ativos. Já que eu já estudo todos os dias essa classe, então para mim é um pouco mais confortável fazer os aportes do que uma pessoa que talvez tenha mais medo dessa volatilidade. E falando em aportes, como a gente combinou de 50 a 100 reais no máximo por semana, né, desde o início da carteira, agosto de 2023, para essa semana nós compramos a Lupar, 6 ações, a Lupar 4, tá? E compramos também com um troco ali uma cotinha de MXRF. Na semana passada tínhamos comprado o Gerdau, tá? E eu optei essa semana por comprar a Lupar, mesmo não sendo um dos melhores preços, porque eu gosto da tese de investimentos da Lupar, que ela é uma empresa de geração em transmissão, e se eu fosse resumir para nós aqui a Lupar em um gráfico específico, eu colocaria essa de apresentação da empresa, com que ela tem 42 ativos de transmissão, tá? Com 9.576 quilômetros de linhas de transmissão, que dá para ela essas receitas, que a gente chama de RAP, né? Receita anual permitida. Então, uma receita previsível, corrigida pela inflação ou pelo IGPM, né? Além disso, ela tem 4 usinas hidrelétricas, 5 pequenas centrais hidrelétricas, 7 parques eólicos e 1 parque fotovoltaico, favorecendo ali o ganho de 798 megawatts de capacidade de geração de energia. Então, ela é uma empresa mais para transmissão de energia, um pouquinho de geração. Um ponto muito interessante de Alupar é o quê? É que ela tem ali a parte da sua receita dolarizada, porque ela investe também nos países da América Latina com as suas linhas de transmissão. Então, com isso, é um jeito de diversificar a carteira de investimentos sem ficar comprando um monte de ação. Quando você tem a Lupar, você já está meio que dolarizando esses investimentos e cada vez mais ela vem investindo no exterior. Então, esses investimentos fez com que ela diminuísse um pouquinho o fluxo de dividendos, como a gente pode ver aqui nesse último gráfico de 2024 em comparação com 2023, e a gente pode ver uma pequena retração nas suas receitas, porém nós vemos um lucro que está crescente. Então, uma empresa que está otimizando muito os seus processos. Não é a empresa mais barata da Bolsa de Energia Elétrica, talvez não seja a melhor para você, mas como lá no início da carteira do canal a gente chegou construindo aqui com a Lupar, porque no longo prazo ela vence o Ibovespa, vence o CDI, vence o Tesouro Direto, então é uma empresa que mostrou alta rentabilidade e eu gosto da tese de investimento, né, dessas receitas anuais permitidas, dessa parte também de geração de energia, de concessões vitalícias no exterior, então tudo isso me faz a ver com bons olhos, mesmo ela nessa fase agora, não sendo uma maior pagadora de dividendos. Por exemplo, os últimos 12 meses, só 5,15% em dividend yield. Mas nós temos uma empresa que oferece um PL abaixo de 10, um EV/EBITDA abaixo de 8, crescimento de receitas e lucros compostos nos últimos 5 anos, um ROI de 12,29%, né? Claro que tem que ficar de olho aqui na dívida, que está 3,16, dívida líquida por EBITDA, porque é uma empresa que está investindo forte
aporte para melhorar ali a sua capacidade de transmissão e geração, mas tem boas margens, então uma margem líquida de 26%, né, para cada R$100 que a Lupar vende de produtos, R$26 sobra ali para os seus lucros. Então eu a vejo com bons olhos e foi a justificativa do aporte da semana, né? Mas na nossa carteira global nós temos o quê? Mais bancos, né, em peso de carteira, tá? Depois energia elétrica, depois nós temos aqui automóveis e motores, que são da parte da malha e metal leve, temos papel celulose, siderurgias e seguradoras. Então, uma carteira bem diversificada, mas não tem uma infinidade de ações, né? Ela é mais diversificada nos segmentos. Para fundos imobiliários, a gente também tem uma diversificação básica, né? Shoppings, varejo e logística, um fundo mais híbrido, depois também temos um Fiagro, então a gente cria essa diversificação básica para não ficar acumulando muitos ativos e os nossos aportes semanais de R$50 a R$100 não ficarem muito dispersos, né? Então a gente consegue construir uma carteira com um pouco menos, mais enxuta, porém com uma diversificação interessante, né? Uma diversificação onde a gente tem ali de 1 a 2 ações para cada setor diferente, não muito mais do que isso. A gente evita ficar entrando nessa euforia também de comprar ação a qualquer custo, ou fundos imobiliários também, por mais descontados que estejam, porque a gente tem um foco lá no futuro, um foco daqui a 10 anos, então a gente tem que ter bastante pé no chão, tá, pessoal? De dividendos, o que nós temos aqui? Pro acumulado do mês, R$4, né? Bem menos do que os outros meses, né? Em janeiro a gente recebeu 37, né? Mas no acumulado do ano nós já temos R$50, que é praticamente metade do que foi o ano inteiro passado, né? Então nossa meta é atingir aí mais ou menos uns R$400, R$500 de dividendos totais, e a gente está somando 184, tá? Então, isso é uma carteira onde a gente vai fazer esses aportes aí toda semana, né? O ranking das nossas ações que nós temos aqui é 50 do Banco do Brasil, agora 72 ações da Lupar, né? Com um preço médio de R$ 9,59, então ela custando R$ 9,13, mesmo não sendo uma melhor empresa de energia da Bolsa para aportar agora. É uma empresa que eu gosto bastante e resolvi aproveitar essa queda do seu preço, comprar ela com esses 4,7% de desconto para melhorar as minhas posições e meu yield on cost melhorar no futuro, quando ela sair da fase de investimentos e começar a distribuir mais dividendos, né? Depois temos o Banco ABC, temos a Auren também, junto ali com a Lupar, duas empresas de energia, né? A Auren performando muito negativamente porque o mercado está bem pessimista com a união que ela fez com a AES Brasil, com essa dívida muito grande que ela se alocou, mas também é uma empresa que eu vejo uma tese de longo prazo. Então, veja, minha carteira de investimento é uma carteira para o longuíssimo prazo, não são ações para agora. Se você quer construir uma carteira de investimento para agora, talvez outras escolhas seriam mais atrativas para você, tipo mais seguradoras, por exemplo, né? Mais bancos, né? Mais fundos imobiliários, por exemplo, né? Empresas que vão ter uma recorrência de pagamento de dividendos um pouco maior, que não estão na fase de investimento massivo, tá? Temos aqui, continuando, malha e metal leve, que eu gosto muito também, consumo cíclico, a gente sempre está precisando trocar aí o nosso carro. O malha e metal leve fornece as peças para todos os carros, quase todas as marcas, tá? Temos Klabin de papel celulose, Gerdau e Caixa Seguridade, né? Papel celulose todo mundo utiliza o tempo todo e cada vez mais, agora com um mundo mais limpo, teoricamente mais reciclável, a gente tende a usar também mais metais, fica com a Gerdau, porque para mim é uma das melhores empresas, apesar de estar sofrendo um pouquinho, mas eu falo isso sobre outro vídeo. E Caixa Seguridade, a nossa seguradora da Bolsa, né? De fundos imobiliários a gente subiu a posição de MXRF, que é o nosso fundo híbrido, tá? E da renda fixa a gente deixou a mesma coisa aí, R$150, nossa meta para 2025. A gente já bateu a meta de fevereiro, né? Março, a gente tem que fechar o mês de março com 6.170, até lá acredito que a gente vai conseguir fazer isso com certo conforto, porque eu quero ter R$10.000 até dezembro de 2025, e eu acredito que construindo esse objetivo mais resiliente vai trazer mais segurança e vai trazer o quê? Um conforto e uma motivação necessária para a gente fazer esses aportes de maneira semanal, um aporte mais cuidadoso, sem cometer loucura, sem se endividar para poder fazer investimentos, né? Então tem que ser com bastante cautela, calma lá, nós temos aí muitos anos de vida ainda, assim espero, tá, pessoal? E esse foi o resumo da nossa semana, o resumo da carteira, com a justificativa do nosso investimento. Tem vídeo aqui específico falando da tese de investimento de Elupar, se você quiser saber, e inclusive tem de todas essas ações e fundos imobiliários que nós temos na carteira do canal, tá? Sábado que vem tem outro vídeo
da carteira do canal e toda semana nós vamos fazendo essa atualização. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia é um tema completamente diferente um do outro. Comenta para mim qual que é a sua ação favorita, que eu vou trazer um vídeo aqui analisando ela para você ficar aí mais calmo e mais tranquilo nesse ciclo de mercado de baixo, tá? Hoje, mais um dia você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.